passada a gente teve o lançamento da nova pirâmide alimentar dos Estados Unidos. Quando a gente fala da pirâmide alimentar, antigamente ela era assim. E aí tinha na base farinhas, massas, energia. Então ele trazia o contexto de que a energia tem que vir por base dos pães farináceos, etc, etc. Quando a gente fala da pirâmide nova dos Estados Unidos, ela coloca na base comida de verdade. Quando a gente traz essa imagem para um ambiente onde a maior parte da população ainda está ligada aos produtos alimentícios, é um grande avanço. Porque todos nós sabemos que a alimentação tem que ser baseada em comida de verdade. Sim, nós sabemos. Mas as indústrias, elas também sabem que você sabe disso. E elas também sabem que você entendeu que proteína é importante. E aí um refrigerante começa a virar proteico, a barrinha de proteína, que tem uns ingredientes bem estranhos, começam a ser normais. A água começa a ter fibra, o refrigerante começa a ter fibra e proteína. E aí essa fibra que você deveria estar buscando na aveia ou nos legumes e nas verduras, você fala, não, eu vou tomar um refrigerante porque ele também tem fibra. E aí não vale, porque aí não é comida de verdade. Então, trazer esse conceito de que a base é comida ajuda você ver as coisas com outros olhos. Então, entender de que se eu tenho a base da minha alimentação com comida de verdade, então eu como arroz, eu como feijão, eu como abóbora, batata, mandioca, mandioquinha, couve-flor, brócolis, tudo que tem aí de opção, tá tudo bem uma vez ou outra eu comer uma barrinha de proteína. Não porque, nossa, eu preciso garantir a proteína no dia. Não, é porque eu gosto daquela barrinha X. Ela tem uns ingredientes muito bons? Não, não tem, mas é gostosa. E eu gosto. Qual o problema? Ou às vezes eu trazer, eu vou comer um docinho. Por quê? Porque a base da minha alimentação, ela é com comida de verdade. E aí, outro fator, né, dessa pirâmide nova, a gente tem um aumento da recomendação do consumo de proteínas. Agora, se eu não me engano, é de 1,2 a 1,6. E antes a gente tinha um consumo de proteína de 0,8 a 1. 0,8 a 1 não é nada, basicamente. Quando a gente pensa nessa distribuição maior de proteína, isso ajuda em diversos pontos, não só na criação de massa muscular de bodybuilder, mas essa proteína ela é essencial para a produção de neurotransmissores. Então, a partir do momento que você tem um consumo proteico adequado, você tem uma melhor saúde mental, na prevenção de doenças neurodegenerativas, como por exemplo Alzheimer e o Parkinson. É claro que tem um fator genético, mas a gente traz esse ponto aí de você ajudar o máximo possível. E também, é claro, ajudar a reduzir o aumento da obesidade, uma vez que quando uma pessoa ela não tem um consumo adequado de proteína, ela não tem uma saciedade adequada. Se ela não tem uma saciedade adequada, ela continua comendo. E aí ela não vai comer um monte de arroz e feijão. Ela vai comer um monte de farinha, de pão, de massa e etc. E isso que traz mais aumento da gordura corporal. Outro ponto ainda nessa massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, mais você vai cuidar e vai proteger os seus ossos. Você vai chegar numa terceira idade com menor risco de osteoporose, de osteopenia, de sarcopenia. Então, cuidar dessa massa muscular é essencial, muito além da estética. O meio dessa recomendação de proteínas é essencial para a gente pensar em todos esses pontos de saúde. Outro fator das gorduras. Muito vinha a discussão ainda de quanto as gorduras elas são ruins para nossa saúde e nossa, o mundo vai acabar. Mas na verdade, as gorduras elas só começam a ser um problema quando elas são de fontes ruins. Não dá pra gente comparar um azeite e um óleo processado. Um azeite e uma banha de porco. São gorduras completamente diferentes. Então não é só o quanto de calorias aquela gordura traz, mas o quanto de nutrientes ela traz com ela. Então um azeite ele vai ter potenciais anti-inflamatórios, vai ter uma boa distribuição de ômega 6, então o ômega 6, o ômega 9 também é importante para a nossa saúde, além do ômega 3 que a gente encontra nos peixes principalmente. O ovo, a gordura do ovo vai ter uma
ótima concentração de colina. Essa colina é essencial para o desenvolvimento do tubo neural de um bebê, mas também para a sua saúde cerebral. Então, para a produção dos seus neurotransmissores, para você ter essa sensação de bem-estar, para você ter um cérebro que funcione bem. E ainda pensando hoje em dia com a quantidade de telas, a quantidade de estímulos que a gente tem, é essencial que o nosso cérebro ele esteja forte, para que ele não fique danificado com tudo isso que está acontecendo, vamos dizer assim. E além de todos esses pontos, é claro que a gente tem que pensar de que os alimentos processados, eles existem então aí no mercado com muito mais acesso, mas a base ela precisa ser comida de verdade. E muitas vezes a gente deixou de lado. Então você deixa de lado porque você consegue atingir sua proteína na bebida nova de algum lugar que vende 20 gramas de proteína. Mas por que não atingir essa proteína no ovo, no frango, no peixe? Então, cuidar dessa base, quanto mais nutrientes você tiver, melhor vai ser para o seu corpo num contexto todo. Então, a pirâmide alimentar, ela traz uma revolução para a nutrição? Não traz. Mas ela deixa cada vez mais claro o quanto a nossa alimentação é a base da nossa vida. Então, uma comida de verdade no seu prato faz com que você tenha um corpo que funcione, uma mente 3 vezes melhor. E quanto mais você se fortalece, mais você consegue desempenhar no dia a dia. E aí, no resto você escolhe as suas lutas, caso seja um docinho e tá tudo bem. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo para mais sobre hábitos, alimentação e muitas outras coisas. Beijo!